ano. Eu sou a professora Suelen Laiane, professora de Língua Portuguesa e Redação na Rede Municipal de Ensino. Na aula de hoje, nós vamos dar início ao primeiro bimestre da disciplina de Redação. Vamos estudar hoje sobre o gênero textual notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação. Dentre eles, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem um teor informativo, mas podem ser também textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Vejamos agora algumas características da notícia. É um texto de cunho informativo, descritivos e ou narrativos. São textos relativamente curtos, vinculados nos meios de comunicação. Sua linguagem precisa ser formal, clara e objetiva. Apresenta títulos, um título principal e um título auxiliar. São textos escritos em terceira pessoa, portanto, são textos impessoais. Apresentam discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidianos. Vejamos agora a estrutura da notícia com alguns exemplos. Geralmente, as notícias elas seguem uma estrutura básica, classificada em: a primeira parte, nós temos um título principal e um título auxiliar. A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal que nós chamamos de manchete, que sintetiza ali o tema que será abordado, e o outro, que é um pouco maior, que nós chamamos de auxiliar, porque ele auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Vejamos aqui os exemplos. Olimpíadas Rio 2016. Aqui nós temos o título principal. Ele é menor, mais simples, mais resumido. Em seguida, nós temos nosso título auxiliar. Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Aqui nós temos um recorte, ele é um pouco maior e ajuda o leitor a compreender o título da notícia. Em seguida, nós temos uma parte que é chamada de lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde à introdução da notícia, portanto, ela se encontra ali no primeiro parágrafo. E nesse primeiro parágrafo, é preciso ter ali respostas para algumas perguntas: o que, quem, quando, onde, como e porquê. Então, as respostas dessas perguntas elas devem ser respondidas logo nesse primeiro parágrafo. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Vejamos o exemplo. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Observem, portanto, que nós temos aqui muitas respostas, né? Quando vai acontecer os Jogos Olímpicos e Paralímpicos? Quem explica um pouco o que é esses Jogos Paralímpicos? Então, aqui nós temos na lead, nós temos informações muito importantes dentro dessa notícia. Em seguida, nós temos o corpo da notícia, onde nós teremos mais descrições detalhadas aqui. Segundo a página oficial Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias, 5 a 21 de agosto, em 4 regiões da cidade maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana,
Barra, Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. 2 novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016, o golfe e o rugby. Já os Jogos Paralímpicos, destinados para atletas com necessidades especiais, acontecerão durante 11 dias, 7 a 18 de setembro, nas mesmas regiões da cidade, Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro, que no total contemplam 20 locais de competição. São 23 modalidades esportivas, onde participarão 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de 2 novas modalidades, a canoagem e o triatlo. Observem, portanto, que no corpo da notícia nós temos muitos mais detalhes aqui. Nós temos a quantidade de atletas, nós temos os locais onde isso vai acontecer, nós temos quais são as modalidades que foram inclusas tanto nos Jogos Olímpicos quanto nos Jogos Paralímpicos. Portanto, no corpo da notícia, aqui nós temos mais descrições detalhadas. Quando nós falamos em notícia, atualmente nos vem à mente um termo muito usado, um termo que se popularizou, chamado fake news. O que significa fake news? Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com o advento das redes sociais que esse tipo de publicação popularizou-se. A imprensa internacional começou a usar com mais frequência o termo fake news durante a eleição de 2016 nos Estados Unidos, no qual Donald Trump tornou-se presidente. Fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se a falsas informações divulgadas, principalmente em redes sociais. Portanto, nós devemos ter muito cuidado com as informações, principalmente nas redes sociais, os sites que nós acessamos e essas informações, de que forma elas são propagadas. Precisamos ter muito cuidado para saber mesmo a autenticidade, se aquele site é seguro, se de fato aquela informação, aquela imagem é verdadeira, para que a gente não propague as fake news. Finalizamos assim a aula de hoje, desejando a você um bom estudo.